E se o telefone tocasse mesmo depois da morte? E se as vozes nunca fossem embora? Hoje no Pipoca e Pesadelo vamos falar sobre um filme muito angustiante. Então, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Já se inscreve para não perder, deixa o like e vamos falar sobre Telefone Preto. Hoje vamos falar sobre um filme, um dos filmes que eu considero um dos melhores recentes, que é O Telefone Preto. Lançado, tem o primeiro, tem o segundo. O primeiro lançou em 2021. O primeiro, ele se passa nos anos 70 e conta a história do menino chamado Finney. Ele vive numa cidade pacata ali do interior dos Estados Unidos. Ele mora junto com a sua irmã e com o seu pai. E nessa cidade ele encontra muitas dificuldades. Ele sofre muito bullying por ser magrelinho e tal. Ele tem uma irmã que tem um dom especial. E tem um pai que é alcoólatra. E ele passa por todos esses momentos da vida, porque o pai deles agride muito eles, ele apanha na escola, e ele tem todos esses problemas. E ele tenta defender a irmã, que é especial, só que é especial com esses dons, mas acaba que quem acaba defendendo mais quem defende mais a família, no caso, é ela. Ela acaba sendo a cabeça ali da família, já que o pai é meio descabeçado e ele é muito medroso por essas questões. Ele até tem um amigo na escola que o ajuda a defendê-lo. Nessa cidade começa a ter o desaparecimento de muitas crianças. As crianças começam a sumir do nada, tal. Do nada não, né? Mas começam a sumir. E o que acontece? Começam a falar que é uma van, tal, não sei o que. Começam a tentar descobrir quem que pode ser o tal do sequestrador. E as crianças desaparecendo, aí os pais começam a proibir essas crianças de sair. O Finney, um dia tá andando pela cidade e tem um rapaz lá que tá pegando umas coisas, umas compras e tal, e ele precisa de ajuda. E o Finney vem com toda simpatia, tal, ajudar, e esse rapaz tá perto de uma van. E quando ele chega, o cara joga um monte de balão assim, pega ele, enfia um negócio na cara dele, põe o Finney dentro do carro e some com o Finney. O filme se passa dentro do porão do tal do sequestrador. Cara, é um drama, é um negócio, algo angustiante. É assim que fala, diretor. Corrige nós aqui qualquer coisa. Angustiante, porque, cara, é uma criança que tá dentro de um porão e não tem nada, cara. Tem uma cama e um telefone pendurado. Apenas isso. E o sequestrador, a todo momento ele parece que está fazendo um jogo com o Finney, com o menino. E a todo momento ele vai lá visitar o menino e fica com umas jogadinhas e tal, não sei o que, vai lá, alimenta o menino, do nada ele fica nervoso com o menino. Então, tipo assim, ele sempre está fazendo algum jogo com esse menino. Só que, nesses jogos, tem momentos que ele deixa a porta aberta, tem momentos que ele faz, tipo, deixa umas coisas meio específicas. Pra quê? Pra que ele caia nessa armadilha e ele tenha motivo para executar o menino. A sorte do menino é que ele tem um dom, então com a sua irmã. Ele tem o dom de ouvir os mortos. E esse recurso que ele tem é usando o telefone. Então do nada o telefone começa a tocar, e o telefone está desligado, tudo, ele pega o telefone e ele consegue falar com os meninos que já morreram naquele lugar. E os meninos vão dando dicas pra ele, falando, ó, vai pra lá, faz aqui e tal, não faz isso não abre aquela porta não, tal. E ele fica nesse embate, que os meninos ficam falando, cara, tenta abrir por aquela porta que a gente não conseguiu quando a gente estava vivo. Aí ele vai, só que ele não consegue, não, faz tal coisa. E fica com esse auxílio desses meninos que acabaram morrendo pelo sequestrador. Alguns pontos interessantes desse filme. O sequestrador, ele aparece com 3 máscaras, se eu não me engano, são 3 máscaras. E cada uma delas, a parte de baixo, ela encaixa e desencaixa. Isso é uma coisa bem diferente do personagem. Tem uma que ele tá sorrindo, tem uma que ele tá bravo e tem uma que ele tá normal. E isso mostra muito do momento do vilão, do sequestrador. Por quê? Porque quando ele quer ser sádico com o menino, tá, você pode ver que ele usa a máscara feliz. Tem um momento que ele fica com muita raiva do menino, então ele coloca essa máscara com raiva. E quando ele só tá no neutro, ele usa a terceira. Se eu não me engano, tem a terceira. Se eu não tô ficando doido. E esse filme, ele conta com o Ethan Wick, né, o nome do ator. Pra quem não lembra dele, ele fez Noite de Crime, ele fez
a Entidade também, né? Entidade. Ele fez Noite de Crime e a Entidade. E esse ator, ele ficou meio assim de aceitar esse papel. Porque ele não queria fazer um filme tão assim, que o vilão seria tão pesado, da forma que foi. Com um negócio de criança e tal, não sei o que, pegar essa questão. Só que quando ele leu o roteiro, ele gostou muito, cara. E ele fez questão de abraçar essa ideia. Ele é um ator muito conhecido. E ele pega esse filme porque ele fala, cara, é uma chance de ser um filme muito destaque. Então ele acaba abraçando. Porque foi um pouco de vamos tentar, vamos arriscar. E ter arriscado deu muito certo. Porque foi um puta de um filme. Esse filme também foi escrito por Joe Hill, que é filho do Stephen King. Cara, filho de peixinho né? O puta escritor que o Stephen King é. O filho dele escreve essa obra de arte, que foi feito o filme depois. Então, tipo, cara, é do sangue da família fazer isso ficar bom, né? Esses contos que eles fazem, né? E, cara, que filme maravilhoso. Pra mim, só pra fazer uma análise meio rápida antes de a gente ir pro 2, o primeiro, eu classifico ele como um pouco melhor que o segundo. O porquê? Pra fazer um resumo rápido do primeiro sem tentar dar spoiler. O primeiro, ele é um pouco mais pesado por ser tipo assim, tem as partes sobrenaturais, só que a questão do sequestro do cara ali com a criança e tal, acho que isso fica um pouco mais pesado, sabe? E a irmã dele tendo sonhos e tentando falar para as pessoas, gente, eu acho que meu irmão tá ali, e todo mundo fala, tá bom, você é criança, tipo, ninguém liga. E ela falava pro pai dela, e o pai dela batia nela, porque a mãe deles tinha esse dom de sonhar com as coisas serem reais. E o pai batia, porque o pai falava assim, não, você não vai ser doido igual sua mãe, você não sei o quê, porque sua mãe, ela tirou a própria vida por conta dessas coisas e tal. E ele descontava isso, batia na menina por conta disso, falando assim, não, que você vai ficar igual sua mãe, você vai terminar igual sua mãe. Essa é a parte, essa é a questão do primeiro, que eu acho muito legal, tipo assim, essa pressão de você saber que tipo, é uma criança contra um adulto que tá na casa dele, no ambiente dele, uma criança sem nenhum recurso, tentando escapar da casa do cara. Então, esse filme é um dos melhores, esse filme pra mim, entre o 1 e o 2, é o melhor filme dos dois, por conta dessa tensão. Eu acho que ficou mais... Nossa, você fica nervoso, porque tem hora que parece que vai dar certas coisas e não dá, e você vai de novo e não dá, e na hora que você fala que não vai dar, vai, é assim. Só que é um puta de um filme, cara, eu recomendo. Assistam Telefone Preto, o primeiro. Vamos pro segundo. O segundo, ele vai mais ainda pro sobrenatural. Se o primeiro ele tem um sobrenatural meio que de leve, o segundo ele entra no sobrenatural com muita força. Como? O primeiro a gente vê muito nos sonhos da menina e pelo fim tá no telefone. No segundo, o que acontece? Não tem como eu falar do primeiro sem eu falar do segundo sem dar spoiler do primeiro. Então, se você não quer saber o que acontece agora, é até difícil de explicar, mas assiste o primeiro, depois você vem assistir esse vídeo, o segundo. Por quê? O primeiro, spoiler. O primeiro, o sequestrador morre, ok? Se você viu o trailer do segundo, você já sabe disso. O primeiro sequestrador morre. No segundo, ele volta. Aí começa já o sobrenatural. Por quê? A irmã do Finn, ela tem um sonho com um acampamento, e eles vão para esse acampamento. E lá ela fala assim, não, a gente precisa ir lá para ajudar. E o Finn não queria ir e acaba indo. Chegando lá, eles acabam ficando presos por causa de uma nevasca. E é um acampamento religioso. E fica nesse embate, porque eles vão pra lá e o pessoal fica assim, mas por que vocês vieram? A gente veio pra trabalhar aqui nas férias. A pessoa fala assim, mas como que vocês conheceram a gente? A gente é um grupo de igreja, tal, não sei o que, vocês não frequentam a igreja. Não. Aí eles descobrem no começo do filme que a mãe deles trabalhou lá. Aí eles falam, não, porque minha mãe trabalhou aqui. Aí por enquanto vai sendo isso, só que eles estão tentando investigar algo. Desde que eles chegam lá, começam a ter essas coisas sobrenaturais. Que tem uma cabine telefônica no meio do nada e começa a tocar e o Finn começa a ouvir. Aí o Finn vai atender a primeira vez e não acontece nada. A segunda vez, que eu acho que se eu não me engano é à noite, aí ele já ouve a voz do sequestrador. E é quando o sequestrador fala, vocês estão aqui pra me vingar. Eu trouxe vocês aqui pra me vingar.
Que ele fala que ele ficou tão forte lá no inferno que ele voltou pra acabar com o Finney e tudo que ele gosta. E aí começa o filme, começa o segundo. E o segundo começa nessa pegada, tipo, o sequestrador agora em modo fantasma atacando eles. E aí você vai descobrindo, porque tem umas crianças que conversam com a irmã do Finney, que agora eu esqueci o nome dela. Tem umas crianças que conversam com a irmã do Finney e fica pedindo ajuda, e ela não entende o porquê. Até que ela conversa com o dono do lugar, e o dono do lugar fala, porque muito tempo atrás essas 3 crianças, elas desapareceram, tal, não sei o quê. E aí que começam a juntar as peças. Por quê? Essas 3 crianças que desapareceram, lá no começo, tem uma foto lá que eles vêem no quadro, o dono tá mostrando a foto do lugar lá, aqui sua mãe que trabalha aqui com nós, eu. Aí o Finney reconhece o sequestrador na foto. E aí que as coisas começam a se ligar. Que o sequestrador ele começa a fazer isso lá naquele acampamento e depois ele vai e leva pra cidade. Esse hábito dele de sequestrar as crianças. Então o filme, o segundo se passa nessa pegada. Então essas crianças pedindo ajuda pra eles. O sequestrador agora lutando com eles em forma de fantasma. Que isso dificulta o dobro. Porque você não atinge ele. E o porquê eu achei um pouco mais fraco esse filme. O porquê? Porque tem momentos, acho que vai ser um pouco de spoiler, vamos lá. Então qualquer coisa, pula uns 30 segundinhos, vai ser uma coisa meio rápida, vai ser só um ponto de vista meu. O porquê? Cara, eu não gosto de filme muito forçado. O Telefone Preto primeiro, ele tem essa questão do espírito e tal, mas o espírito, tipo, conversando no telefone, dando dica. O espírito não age ali nas cenas. No 2, tem uma cena que ele e a menina estão se enfrentando meio que no mundo do sonho. E a menina pega e começa a usar os poderes do sonho dela. Tá, o sequestrador, ele usa o poder do sonho pra machucar a menina. Só que o sequestrador usa o poder do sonho, tipo, pegar o machado e bater na menina. Ela usa, tipo, o poder da mente e consegue manipular o ambiente. Isso que eu falei assim, cara, não, isso não é, eu não gostei dessas partes. Do resto, cara, voltando, é um filme, puta de um filme. É legal pra caramba também. Mas é só essa questão que eu não gostei muito, que eles apelam nessa questão sobrenatural e tal. O primeiro, cara, eu achei ele mais realista, com uma pegada de terror, e o segundo já virou um terror já com poderes sobrenaturais. Mas é um filme legal também, é um filme muito bom também, assisti os dois, como eu disse, gostei, mas o primeiro e o segundo também, muito legal, assistam também. Um detalhe importante, pra gente não esquecer, continuando essa linha, é a questão do telefone. Então, uma curiosidade, o telefone, essa conexão de você usar objetos para se comunicar com o mundo dos mortos, isso é uma lenda urbana muito antiga, como tem gente que fala que para você abrir portais do mundo dos mortos, você usa o espelho, você usa a TV, você usa o telefone. Então, tipo assim, existem muitas lendas, muitas histórias que contam de mortos que fizeram uma última ligação, ou depois que morreu fizeram uma última ligação. Então tem essas lendas urbanas já, e eles usam isso de uma forma brilhante nesses dois filmes, essa questão dessa comunicação entre os mortos, entre os dois mundos, né? E o legal do 2 também é que ele explica o motivo da morte da mãe deles, que você passa o primeiro filme inteiro concluindo algo, e o segundo você vê que não tem nada a ver com o que a gente estava concluindo. E, cara, do resto eu acho que o filme é esse. Esses são os motivos pra você assistir o primeiro e o segundo. Mas, cara, compensa muito, tá? Compensa muito. Eu costumo... Aqui no canal vocês vão ver que eu vou trazer um que eu gosto e um que eu não gosto tanto. Só que esse aí é uma sequência que eu gosto muito, que é o primeiro e o segundo. Cara, muito legal mesmo. Percam 4 horas do dia de vocês, assistam esses filmes. Acho que é 1 hora e pouco cada um. Os dois filmes tem na Amazon Prime, na Prime Video, né, na Amazon Prime. Então vão lá, assistam lá. Cara, compensa demais, é um puta de um filmão. Tanto o primeiro quanto o segundo, novamente repetindo isso. É um filme muito legal. Puta de um filme legal pra caramba. Então perca um pouco do tempo de vocês, assista esse filme.
Assista o primeiro, cara, vocês assistiram o primeiro, vocês vão gostar pra caramba, vocês vão assistir o segundo, vocês vão abraçar muito o segundo. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Então, me responda uma coisa, antes de finalizar o vídeo. Se o telefone tocasse, vocês atenderiam? Escreva aqui embaixo o que vocês fariam. Então, muito obrigado por estar com a gente. Muito obrigado por estar acompanhando o nosso canal. Esse canal está começando, então se você puder se inscrever, deixar o like, cara, vai ajudar a gente pra caramba. E eu tenho certeza mesmo, que muita coisa boa tá vindo por... Eu tenho certeza mesmo, que muitas coisas boas estão por vir nesse canal. Então já se inscreve, pede pros amigos que gostam de terror, você precisa de dica, nossa, eu tava querendo assistir um filme de terror legal. Cara, acompanha esse canal aqui que a gente vai trazer muitas dicas. Vai ter cortes para vocês acompanhar, uns cortinhos ali meio seco para vocês ir acompanhando também. Então segue a gente para não perder nada do que vem por aí, viu? Então, aí comente aqui se você também tem um filme que você quer que eu assista, avalie aí, um filme que vocês gostam, ou um filme que vocês acham mais ou menos. Fala assim, Samuel, assiste esse filme aí, vê o que você acha desse filme. E, só para não esquecer, nesse canal, é aquele canal que você vai sair daqui pensando 2 vezes antes de apagar a luz, desconfiando até da sua própria sombra, viu? Então, deixa o like, um forte abraço e até o próximo!